Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui no meu quarto gravando esta videoaula sobre Pérsia para vocês, tá? Aproveitando aí esse momento horrível que estamos passando, né, pela pandemia do novo coronavírus, né? Então, antes tarde do que mais tarde, eu prometi a videoaula para vocês já faz um tempo, pessoal do CAP. Então, começaremos agora falando para vocês a respeito da Pérsia. Se estendia do Planalto iraniano até a região da Trácia, que fica na atual Grécia, né? Na região da Grécia, Macedônia ali, podemos dizer que é uma região meio de fronteira, mais ou menos. E os povos persas e medos se estabeleceram por volta do ano 1000 AC. Para mim, antes da Era Comum, para vocês, antes de Cristo, tá? Tudo bem, sem problema. Para ficar melhor desenhado aqui, né? Bom, os persas e os medos, eles formavam o grupo conhecido como ários, ou assim, como é que a gente pode chamar? Arianos, né? Ários, ou então podemos chamar de arianos, né? Eram povos de origem indo-europeia. O que é uma pessoa indo-europeia, né? Um povo de origem indo-europeia. Ali do Vale do Rio Indo, exatamente onde você está pensando. Eu acho que você está pensando na Índia e Europa. Sabe? Pessoas que vieram da Índia, foram para a Europa, aquela tendo esse, como é que a gente pode dizer, esse intercâmbio, né? Resumidamente falando. Os povos persas e medos, eles eram nômades, ou seja, ficavam em determinados locais, né? Assim, ah, vocês provavelmente sabem o que são nômades, mas né, melhor eu explicar, né? Claro, é bom explicar. Os povos nômades normalmente era o seguinte: ia para um lugar, uma certa região, uma cidade, uma coisa assim, e chegava um certo momento, sei lá, vamos supor assim, a caça saiu daqui de onde eu tô, sei lá, eu tô no leste do atual Irã. A caça que eu costumava, né, matar para poder consumir a carne e fazer roupas, essas coisas. Então, esses animais que eu caçava saíram daqui e foram para o norte do Irã, né, para o norte aqui da Pérsia. Tá, beleza. Então eu vou pro norte e vou seguir a minha caça, né? Vou seguir os animais que eu estava caçando, etc e tal. O nomadismo é basicamente isso, é quando você não fixa a residência num lugar só. Sedentarismo é o quê? É quando você fixa a residência num lugar. Nós, por exemplo, podemos dizer que nós, seres humanos, agora, né, no atual século XXI, somos sedentários, porque temos residência fixa em algum lugar, né? Temos nosso comprovante de residência. Nessa época não existia o tal do comprovante de residência, né? Bom, seguindo aqui com a aula, é, depois que o pessoal se sedentarizou, os povos persas e medos, é, aí a região começou a ser conhecida como o Irã. Claro, né, assim, se você analisar o que o pessoal escrevia na época, né? Aquelas escritas, como é que fala? Aquelas escritas simbólicas, né? Que tinha, cada um tinha o seu símbolo, aí era complicado de decifrar, a gente sabe como que é, né? Então, começou a ser conhecido como Irã, terra dos arianos, tá? Isso que eu já tinha falado pro pessoal no CAP, né? Para turma um, turma 2, né? Todas as turmas aí, que ariano não quer dizer uma pessoa de pele muito clara, olho claro, essas coisas. Ariano nada mais é do que uma pessoa nobre. Ariano quer dizer nobre, tá? Foi porque, assim, devido à expansão arqueológica na era moderna, que é a partir do Renascimento, né, claro, grandes navegações, era moderna, e a era contemporânea também, né, a partir do século XVIII, XIX, mais ou menos, né, eu, particularmente, né, diria que é o século XVIII, né, final do século XVIII, 1776, com a independência dos Estados Unidos, né, para mim, eu como, né, formado em História,
acredito que a era contemporânea, que é a que a gente vive atualmente, foi estabelecida, podemos dizer assim, com a independência dos Estados Unidos. Tá? E depois, em seguida, veio a Revolução Francesa, em 1789, e esse é assunto para aulas futuras. É, então, com a pesquisa arqueológica, né, com essa expansão arqueológica aí, várias nações, né, falando, não, vai pesquisar em tal lugar, na região, principalmente ali do Oriente Médio, né, no Oriente, ali onde era na Antiguidade Oriental, né, como eu estou falando agora, Pérsia, né, Egito, eles encontraram essas escrituras, né, dizendo os arianos, Irã, terra dos arianos, né, que são nobres, e eles pensavam, bom, somos alemães, somos brancos, somos europeus, somos nobres, somos arianos, né, isso é uma ideia totalmente deturpada, né, do que é mesmo uma pessoa ariana, né, é ridículo. Enfim, isso serviu muito de racismo, né, com as pessoas que foram colonizadas ao longo do tempo, principalmente no continente americano e africano. Seguindo aqui, gente, hum, o Reino Medo foi fundado aproximadamente 700 AC, tá? 700 a.C. ou 700 antes da Era Comum, tá? Hum, os povos medos, eles dominaram os povos persas, né? Depois de sedentarizar, claro. E então, eles costumavam cobrar tributos muito altos, né? Os medos cobravam tributos muito altos para os persas, né? O tributo, assim, o imposto era muito caro. E, bom, com o como é que eu posso dizer? A subida ao trono de Ciro, né? O Grande, que viveu entre 560, tô colando, tá, gente? 560 e 530, né? O reinado dele durou, né? 560 e 530 AC. Ele juntou alguns povos, os povos persas ali, que estavam meio separados ali, não, uns dos outros. Eles se juntaram e daí Ciro o Grande disse, vamos dar porrada, né, em bom português, vamos dar porrada nesses medos, porque eles estão cobrando os impostos muito altos, não estamos gostando disso, então vamos lá, quem aceita ir comigo dar porrada nos medos? Enfim, muita gente aceitou, claro, né? Ele teve êxito nessa empeitada, né, digamos assim, e então ele conseguiu dominar os povos medos e com isso iniciar o seu reinado, né? O reinado de Ciro o Grande, que foi um reinado entre 560 e 530, como eu já falei. Eu estou mantendo meu roteiro aqui, viu, gente? Mas como é que eu posso dizer para vocês? Estou mantendo meu roteiro aqui, mas eu não queria. Porém, para me dar um norte é melhor, tá? Enfim, vamos lá. Os medos foram derrotados em 558 AC, como eu falei, com a ajuda de outras pessoas, outros povos aí, né, que estavam ali próximos. E eles fundaram cidades como Passárgada, né, do Manuel Bandeira. Acho que é do Manuel Bandeira, se não me falha a memória. Quem souber, né, a respeito daquele poema, né, vou-me embora para Passárgada. Se eu estiver falando besteira, que não é o Manuel Bandeira, me corrija nos comentários, beleza? Eu vou adorar. Que mais? Persépolis, que foi uma cidade muito importante. Que mais? Susa, se escreve S-U-S-A, Susa, tá? E persa vem de... Agora eu esqueci qual é o idioma, não sei se é latim, não é latim. Mas eu me lembro que vem de um certo idioma aí, que se não me engano é um idioma indo-europeu, que persa vem do antigo de Parsa, entenderam? Parsa, P-A-R-S-A, e os parsas viviam numa cidade que estava sussa, tá? Essa piadinha, estou citando aqui os meus caros colegas do xadrez verbal, tá? Caso vocês não tenham entendido. Enfim, continuando, essas três cidades que eu mencionei, né?
Persépolis, Passárgada e Susa eram cidades muito importantes para o desenvolvimento, né, que foi para o desenvolvimento da Pérsia, né? E em aproximadamente 558, quando o Ciro o Grande derrotou, Ciro o Grande, não Ciro Gomes, tá? Tá, outra piadinha sem graça. Ciro o Grande, em aproximadamente 558, quando ele dominou os povos medos, o reinado medo é, cessou e os Aquemênidas, né, que podemos dizer que era, para ilustrar melhor aqui, eu vou dizer que era meio que a etnia deles, tá? Eram povos Aquemênidas, aí foi aí que teve início, em 558 aproximadamente, 558 AC, tá? É, teve o início do reino Aquemênida, que foi durando por muitos e muitos anos, até Dário, até Artaxerxes, esses imperadores que eu vou falar mais pra frente, tá? Desculpa se o vídeo ficar muito grande, tá, gente? Mas eu espero que vocês vejam do início ao fim, beleza? É importante pra mim. Então, ahn, bom, com o reinado Aquemênida, eles dominaram a Babilônia, com os caldeus. Eu não passei isso aí pra galera do CAP, né, a respeito dos caldeus, os povos caldeus. Mas os caldeus, vou dar uma colada de novo aqui, gente. Caldeus, Caldeus, tá? Os caldeus surgiram na Mesopotâmia e eles fundaram o segundo Império Babilônico. Também é conhecido como Império Neobabilônico. Ficaram conhecidos como Império Neobabilônico. Bom, em 586 AC tivemos o cativeiro da Babilônia. Isso está inclusive na Bíblia, tá? Seja você cristão, seja você judeu, seja lá o que for, é possível encontrar essa história aí na Bíblia, no dito Antigo Testamento, tá? Então, em 539 AC, o, o governo de Ciro o Grande liberta os hebreus do cativeiro da Babilônia. Cativeiro da Babilônia eu vou deixar para aula sobre hebreus, tá? Mas foi em 586, aproximadamente, 586 AC, que tivemos o cativeiro da Babilônia. E em 539 AC, os hebreus que foram escravizados na Babilônia foram libertados pelos persas, tá? E, bom, com esse reinado, né, de Ciro o Grande, foi conhecido pela política de tolerância. Como é que eu posso dizer? Os persas, eles não tinham uma, como é que eu poderia dizer, uma cultura própria. Eles tinham em si umas, eu vou dizer aqui, em si, eles tinham tolerância, né? Basicamente. Tinha a política de tolerância, de você dominar um povo, você não precisa impor a sua cultura, o seu conhecimento, sua visão de mundo sobre esse povo. Você quer impor seu conhecimento? Não. Mostra que você sabe, né? Conta pra eles aí o que você acha da vida, né? Essas coisas, da filosofia, seja lá o que for, das ciências naturais, né? E, e você absorve também a cultura dessa pessoa para você. Você pode tirar alguma coisa boa através dessa cultura, entendeu? Pode começar a compreender coisas novas, né? Então ele tinha essa política de tolerância, a gente vai libertar os hebreus, eles podem muito bem é, fazer o que eles faziam lá na região da Palestina, né? Ali na terra de Judá, né? Seguir sua religião, seguir seus costumes, suas maneiras de plantação, né? Que mais? Seguir a sua maneira de comércio, essas coisas, né? Isso era tolerado
entre eles. E eles faziam com que, com essa política de tolerância, era feito com que as pessoas se integrassem à cultura ali, né? E tivesse uma multicultura ali na região da Pérsia, tá? Assim, ao tempo que eles foram conquistando os povos, foram, claro, né, com o Ciro, com o Dário, né, que eu vou falar daqui a pouco, né, o Dário I, Cambises, eles tinham essa política de tolerância, né, de vamos absorver a cultura desse povo, vamos misturar, né, as culturas e tal. Então, o Império Persa era um lugar multicultural, tá? Resumidamente. Então, depois que o Ciro morreu, o filho dele, Cambises, né, que governou de 530 até 522 AC, tá? É sempre AC, tá, gente? Ele assumiu o trono. É, e eu, bom, com Cambises, vou ter que dar uma colada aqui, gente, tá? Esperem um pouco aí que eu vou dar uma colada para ver o que o Cambises criou aqui. Cambises. Isso se ele criou alguma coisa, tá? Ah, sim, claro. Não lembrava disso. Cambises conquistou o Egito. O Império Persa chegou ao Egito sob o reinado, né, de Cambises, filho de Ciro o Grande. Bom, com isso aí, né, depois dessa conquista de todo o Oriente Médio, né, o Império Persa, na Antiguidade Oriental, se tornou aí o maior império terrestre, né? Claro, isso porque os mongóis ainda estavam crescendo, né, com isso. Mas se vocês procurarem aqui, mesmo no YouTube, Nerdologia, o Império Mongol, vocês vão perceber que o Império Mongol foi o maior império terrestre já existente. Mas para a época, 539, 540, 520 AC, o maior império terrestre foi o Império Persa, que eles dominaram praticamente não, dominaram todo o Oriente Médio, inclusive a região ali da Turquia, que mais? Afeganistão. O Afeganistão também ainda assim é considerado, né, dependendo do ponto de vista, né, do seu estudo, da discussão que você, de onde você chegou, né, a sua discussão, o Afeganistão poderíamos incluir ele no grande Oriente Médio. Então, mas assim, basicamente o Oriente Médio vai do Irã, né, se a gente for colocar aí a partir do leste, né, vai do Irã até o Egito, tá? Do Irã até o Egito. E, bom, com essa dominação, né, de Cambises, né, pela conquista do Egito, é, os persas chegaram a seu maior, seu maior território, né, conquistar assim, o maior território que nunca tinha sido visto antes, né? Foi o grupo que conquistou um vasto território e tornou-se um vasto império, né? A civilização dos persas. Bom, é, depois que Cambises morreu, o filho dele, né, neto de Ciro o Grande, é o Dário I, Dario, um em algarismo romano, tá, gente? O Dário I, que governou de 521 a 486 AC, ele estabeleceu a cunhagem de moedas conhecidas como dáricas. Essas moedas ele criou, mas é para facilitar o comércio ali no Império e o comércio do Império com outras civilizações, com outros povos, com outros impérios, né, inclusive. E por isso foi uma maneira de facilitar, né, o desenvolvimento cada vez maior do comércio do Império Persa. Porém, não foi não podemos dizer que foi uma coisa suficiente, né? Ainda assim existia muito escambo, ou seja, a troca, né? Estou aqui no meu comércio, tenho o meu armazém, né? Minha tenda, eu estou vendendo, um exemplo aqui, eu estou vendendo trigo e cevada, assim como eu vendo pães, né, no caso, assim como eu vendo pães, vendo, que mais? Porra, cara, me fudeu, hein, meu?
Sacanagem. Vou perder a linha do raciocínio. Ai, ai. Vai rápido. Vai rápido, amigo. Vai rápido, amigo. Vai rápido, amigo. Vai rápido, amigo. É, gente, é o vizinho aqui na frente, tá? Não ligo. Eu espero que eu consiga editar esse vídeo para que vocês não percam tanto tempo assim, tá? Adiantando o vídeo aqui, né? É, vamos lá, fera. Vai, fera. Eu não sei se vocês estão vendo bem, mas continuando. Ótimo. Parou. Enfim, as corretas de moedas não eram assim, as moedas não foram suficientes para o comércio. Vamos supor, eu tenho a minha tenda, vendo trigo, cevada, seja lá qualquer coisa, faço cerveja, vinho, azeite, essas coisas. De novo, caramba. Porra, velho. Vamos continuar. Então, o, o escambo ainda assim era uma atividade que a gente pode ainda considerar, a gente ainda deve considerar que foi uma atividade de comércio importante, podemos dizer assim, pela Pérsia, né? Pelo seu lugar. Então, ahn, ahn, bom, como o Império Persa já estava muito grande, né? É, já tinha dominado ali todo o Oriente Médio, né? Que vai ali a região do Oriente Médio, né? Falando assim, a região do Oriente Médio clássico, né? Que vai do Egito até o Irã, como eu já falei. Acabaram construindo estradas com o reinado de Dário I, tá? Dário I foi um dos maiores imperadores persas, podemos dizer assim. Ele construiu estradas, que mais? Ordenou lá a cunhagem de moedas, como eu já falei agora há pouco. Tinha províncias, que eram as satrápias. Essas províncias eram geridas pelos sátrapas, e eles eram governadores dessas províncias. E para que essas províncias, né, as satrápias, os sátrapas, para que o imperador não ficasse muito sobrecarregado com todo esse império gigantesco que ele tinha, né? Você imagina para um imperador cuidar de tudo isso, né? Vocês veem aí, por exemplo, já na história moderna, história contemporânea, na era colonial, tanto da América quanto da Ásia, da África, da Oceania, os países europeus ali que estavam dominando, né, Espanha, Portugal, que mais, a Alemanha, né, que teve a sua parcela ali dividida na África, ali com a partilha da África, que mais, a Inglaterra, a própria Inglaterra, né, com seu império gigantesco aí, que chegou uma época que era conhecido como o império que nunca dormia, né, porque sempre em algum lugar do mundo tinha algum país, alguma nação, algum território que era britânico, então, assim, sempre em algum lugar, né, era a luz do dia, né, podemos dizer basicamente assim. Então, era um império que nunca dormia. E, assim, nesses lugares, nesses impérios, aí, nessas colônias, não tinham apenas, assim, claro, né, tinha o governador ali, podemos dizer assim, meio que o governador geral ali do território ali, né, do território ultramarino, podemos dizer assim, né, da colônia, mas a pessoa, claro, respondia ao imperador, à sua metrópole, né, no caso Portugal, respondia, né, o Brasil, né, vamos né, ilustrar melhor aqui, o Brasil respondia, né, o governador-geral do Brasil, da colônia do Brasil, né, respondia ao imperador português, né, claro.
assim como os governadores das colônias espanholas, das colônias britânicas. Bom, isso sempre foi assim, vendo agora, né, a Pérsia como que é. O Império Persa, como o governo era muito grande, como o território era muito grande, então para eles ficaria mais fácil dividir as regiões. As satrápias eram 20 satrápias, né, que eram 20 províncias, podemos dizer, né? E essas províncias tinha cada um governante, né? Um sátrapa, né? E esses sátrapas, eles respondiam ao imperador, né? Dizendo para ele, ó, como que tá a situação aí em tal satrápia lá, sei lá, satrápia da Lídia, né? Que é a região da atual Turquia. Gente, desculpa o barulho que tá fazendo aqui, é porque minha vizinha tá fazendo uma reforma. E, bom, eu espero poder editar o vídeo, tá? Pra ficar legal pra vocês. Se eu não conseguir editar é porque eu sou péssimo em edição. Enfim. Os sátrapas, eles governavam as províncias, mas sempre mostrando para o rei, dizendo sempre para o rei, dando aquele seu, como é que podemos dizer, um relatório, né? Para o rei acerca da situação ali que está, por exemplo, como eu falei, na satrápia ali, na província da Lídia, né? Que é a região da atual Turquia, né? E o Dário também, além de ter construído estradas, cunhado moedas, ter criado as satrápias, né? Que são as províncias, ele também construiu grandes templos religiosos, né? A religião não era separada do Estado, né? Era bem comum, né? Até hoje, como é bem comum numa monarquia, num governo monárquico, sempre ter uma religião de Estado. Embora alguns estados, por exemplo, países que têm como monarquia constitucional parlamentarista, como é o caso da Inglaterra, né? O Reino Unido, eles têm a religião ali deles, a religião de Estado, que é a religião anglicana, né? O cristianismo anglicano, mas eles também têm na sua lei, no seu código de leis ali, porque eles não têm uma constituição, né? O Império Britânico, o Reino Unido, né? O governo do Reino Unido, eles não têm uma constituição, né? O governo da Inglaterra. Então eles têm ali no seu código de leis, podemos dizer assim, algo que diz ali a respeito da liberdade religiosa. A religião do Estado é o anglicanismo, sim, mas as pessoas podem praticar o judaísmo, o hinduísmo, o sikhismo, que inclusive tem muitos sikhs na Inglaterra, né? Isso aí é herança do Império Britânico ali da Índia, ali, do Raj britânico também, podemos dizer assim, né? Tá, teve o Raj britânico, claro. Enfim. Mas da colônia, né? Que a Índia foi colônia durante muito tempo, né? Da Inglaterra. E, bom, a herança da colônia tem muitos indianos morando lá no Reino Unido, na Inglaterra principalmente, né? E eles praticam sikhismo, hinduísmo, as pessoas praticaram o Islã, assim como, né, vem os paquistaneses, né, do subcontinente indiano, bengalis, né, do Bangladesh. Mas nessa época, basicamente a religião de Estado era a religião do povo como um todo. Tinha política de tolerância, como eu falei para vocês, até mais ou menos o rei Dário, né, primeiro, o imperador Dário, que eles absorviam a cultura dos povos, como eu já falei anteriormente, né, uns minutos atrás aí. Vocês podem ver depois, voltar o vídeo aí. Bom, é mais ou menos 490 AC, tivemos a decadência do Império, né, com a morte de Dário I em 486 AC. Aí o Império foi caindo, né, foi declinando, né, no caso. O Xerxes, que era o filho do Dário I, inclusive ele é interpretado pelo, como é que é o nome daquele ator? Rodrigo Santoro, né, no filme 300. Acho que ele interpreta o Xerxes mesmo. Eu assisti uma vez só, gente, não lembro. Não lembro muito bem, mas acho que ele interpretou o Xerxes, que governou de 485 até 464 AC, tá? Ele era um cara intolerante, como eu falei, até mais ou menos o governo de Dário I,
o governo era tolerante, os, os políticos, ali, o pessoal que estava no alto escalão da política, era tolerante. Nós vamos dominar esse povo? Vamos, mas não vamos fazer com que eles sigam a nossa cultura, a nossa religião. A gente não vai impor essas coisas. A gente tem que manter o respeito, tolerância, né? Vamos aprender alguma coisa com essa cultura nova, vamos absorver essa cultura, né? Dessas pessoas que a gente dominou. Vamos absorver um tanto dessa religião também, desse povo, né? Nos proporciona aqui, né? E ele governou de forma intolerante. Ele não aceitava que as pessoas tivessem a sua religião, sua própria maneira, seu próprio comércio, fizesse seu próprio ganha-pão, tivesse seu próprio ganha-pão, essas coisas assim. Ele queria que o pessoal respondesse todos a ele, que o pessoal seguisse uma cultura homogênea, né? Falando de maneira mais básica para vocês. Ele tentou dominar a Grécia, porém não conseguiu. Isso vocês podem perceber naquele filme 300 mesmo. Agora sim, eu me toquei que foi o Xerxes I, ou só Xerxes. Ele tentou dominar a Grécia, né? Chegou a dominar ali até a região da Fenícia, que é o atual Líbano. A gente vai falar de Fenícia em outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando muito grande, tem mais de meia hora. Mas ele não conseguiu. Por quê? Pelo fato do terreno grego. Eles chegaram a combater até mesmo usando elefantes, os persas. Só que não deu muito certo, porque assim, quem conhece melhor o território? Os gregos ou os persas? Claro, os gregos. Então os gregos conseguiram barrar essa expansão persa ali para a região da Jônia, mais especificamente, ali na Grécia. Acho que, se não me engano, é a Baixa Grécia. Aí, enfim, tivemos Artaxerxes, Xerxes II, Dário II e Dário III, que foram outros reis aí que foram passando, né, com o decorrer do tempo, né, na sucessão do trono ali, né, no Império Persa. Porém, eles foram tendo desestruturação dos seus governos, das suas dominações, muito porque eles não tinham a mesma ideia que tinha, por exemplo, Dário, que tinha o Ciro, que tinha o Cambises, né? Eles queriam ser governantes intolerantes, se preocupavam mais com a manutenção interna do Estado do que com a manutenção com os povos dominados ali. E como o pessoal pagava tributo cada vez mais alto, esses tributos, impostos, as pessoas que foram dominadas, por exemplo, na Lídia, na Trácia, né? Trácia, sim, dominaram a Trácia, né? Região da Trácia, deixa eu ver aqui. Tô colando de novo, gente. Toda aquela área ali que eles dominaram, que eles tinham um certo controle, a galera começou a se revoltar porque estavam perdendo muito dinheiro, estavam pagando muito tributo para esse império, né? E tipo assim, poxa, por que eu tô pagando tanto assim para esse império, sendo que eles não me dão tanta coisa em troca, né? Vamos organizar uma rebelião aqui, né? Então foi aí que começou a desestruturação do império, das satrápias, né? Os sátrapas, que eram pessoas assim, que eram conhecidos como olhos e ouvidos do rei, porque, né, eles não podiam se corromper. Então, normalmente, eles ficavam certos meses em determinada satrápia e depois ia para outra satrápia e outro sátrapa vinha e por aí vai, tá? Eles faziam esse rodízio, né, para que não se corrompessem. Então, os sátrapas começaram a também organizar essas rebeliões, alguns sátrapas organizaram, e aí foi declinando cada vez mais com a chegada de Alexandre o Grande em 331 AC, né, antes de Cristo, antes da Era Comum. O Império Persa acabou caindo de vez, tá? Bom, para falar aqui agora uma coisa mais, uma breve, né, uma breve característica, né, duas breves características do império que não pode deixar ser passada, era que o Império Persa
Tinha a construção, como eu falei, a construções de estradas reais, né? Das estradas ali que o pessoal tinha que percorrer de cidade em cidade, de província em província. Eles tinham um sistema de correios muito eficaz para a época, a gente diria, porque existiam em determinados locais assim na estrada umas casinhas com bebida e comida. Para o cara chegar ali galopando ali no seu cavalinho, com uma mensagem, por exemplo, que tinha que entregar, vamos supor, o cara estava no extremo leste do Império e teria que ir para o extremo oeste do Império. Em cerca de um dia, eles poderiam fazer a entrega dessa mensagem. Como que eles faziam essa entrega dessa mensagem? O cara vinha ali no cavalinho dele, como eu falei, tinha uma espécie de casinha ali nas estradas, né? Normalmente, acho que era a cada 50 quilômetros, eu não lembro agora qual era a distância que tinha, né? Mas assim, tinha determinados metros ou quilômetros ali, sempre tinha uma casinha, né, com comida e bebida pro mensageiro, né, pro empregador, pro empregador não, pro empregado ali do correio, por exemplo, chegar no seu destino. Então, eles levando uma mensagem, por exemplo, de cavalo, chegava nessa casinha, encontrava um outro cara ali que estava descansado, com o seu cavalo descansado, que já estava alimentado, já estava hidratado, pegava e entregava a mensagem e o outro rapaz, ou outra mulher, não sei, ia, né, com o seu cavalinho até chegar no seu destino. Ia subindo assim de casinha em casinha, claro, né, parando ali, entregando mensagem para outras pessoas que estavam descansadas, até chegar no seu destino a mensagem. Basicamente era isso, um sistema de correios muito eficaz, né, para a época, porque não existia ali um carro como a gente conhece atualmente, não existia avião, não existia barcos velozes, né? Existia barcos, existiam, mas existiam os barcos velozes, né? Os navios velozes, como existem atualmente. Então, em questão de um dia, 2 dias, chegava a mensagem, podia chegar às vezes em um dia, às vezes até menos de um dia, dependendo da distância dos lugares ali que você tinha que entregar, não só a mensagem, mas até mesmo mercadoria, né? Podia entregar lá para porque o correio dava um jeito. Zoroastrismo, que era a religião do Império, né? Como eu falei para vocês antes, o Império, normalmente uma monarquia não tem não um Estado laico, né? O Estado tem a sua religião, às vezes, ou não, tem a liberdade de religião também, né? O Estado pratica, como eu vou dar o exemplo de novo do Império Britânico, né? Os britânicos ali, a, a galera que está na política ali, né? Acho que os lords, né? E tudo mais ali, né? As duas câmaras ali, a Câmara Baixa, a Câmara Alta, eles são praticantes do cristianismo, ou então pelo menos são cristãos anglicanos, né? E mas, né, como eles são representantes do Estado, essas coisas, eles têm a religião ali cristã, mas no pessoal que vive aqui na Inglaterra, eu tô falando, claro, como se fossem eles, né, falando, o pessoal aqui na Inglaterra pode ter, assim, a sua religião. O povo pode ter a sua religião normal, tranquilo, sem nenhum problema, tá? O zoroastrismo foi criado, né, foi uma religião fundada pelo profeta Zoroastro ou Zaratustra. Isso, muito bem. Se você lembrou da. Muito bem, estou parabenizando você que de repente deve ter lembrado da obra de Friedrich Nietzsche, conhecida como Assim Falava Zaratustra. É uma obra até legal, interessante pra caramba, né? Interessante, sim, sim, bacana. Muito boa de ler. Recomendo a leitura. O profeta Zoroastro ele pregava a crença do bem e do mal. Existia duas divindades, uma do bem, que era o Ahura Mazda, e a do mal, que era o Ahriman. O Ahura Mazda ele era o representante do bem, ou seja, da solidariedade, o representante que é mais da solidariedade, da do me fugiu aqui, galera. Fugiu lindamente aqui a representação do Ahura Mazda, mas enfim, é de tudo que é bom, né?
simboliza a solidariedade, a oferta, a boa colheita, essas coisas, né? Já o Arimã, ele simboliza o mal, né? Simboliza, porque o zoroastrismo existe até hoje, né? A religião. O Arimã, Ahriman, se não me engano a pronúncia, ele simboliza o mal, né? Tudo aquilo que é o egoísmo, a, a morte, o assassinato, o assalto, essas coisas, tudo que é de ruim, né? O Ahriman, ele simboliza. E a crença é de que se você for uma boa pessoa, fizer boas ações, repartir a sua colheita com o seu colega que não teve uma boa colheita, né, na mesma época, você será digno do paraíso, né? Se caso você queira praticar o mal, queira ser uma pessoa egoísta, bater nos dogs, essas coisas, você será a pessoa merecedora, né, podemos dizer assim, do, do, do reino maléfico de Ahriman, né? Inclusive, esta religião influenciou as três principais religiões monoteístas que nós conhecemos atualmente, né? As três principais religiões monoteístas que nós conhecemos atualmente são o judaísmo, o islã e o cristianismo, tá? De alguma maneira ou de outra, influenciou, né, pelo menos a ideia espiritual, né, a espiritualidade da pessoa.